Nós andamos há meses, anos, desde que o Chega chegou ao Parlamento a avisar para a situação dos bombeiros, não apenas dos voluntários, mas e nos voluntários, a falta de criação de carreira, a falta de respeito e a forma como são remunerados, mas temos alertado muito para a situação dos chapadores e inclusive quando foi a manifestação dos chapadores em frente ao Parlamento, alguns bonecos quiseram insinuar que existia uma instrumentalização do Chega em relação aos chapadores. Inclusive um jornal com grande tiragem diz que fui eu que dei ordem aos chapadores para subirem ou descer as escadas, já nem me lembro, como se os chapadores recebessem ordens minhas, dada a normalidade que esta gente pensa que está a acontecer. Os chapadores hoje estão numa enorme revolta em Lisboa, a situação está a ganhar uma dimensão fora do normal, mas a realidade é que há 20 anos que gozam com os chapadores, há 20 anos que fazem promessas e agora, depois das reuniões sucessivas que existiram deste novo governo com o sindicato dos chapadores, a realidade é que as verbas ainda reduzem no vencimento base e os chapadores, para termos noção, com todos os riscos que correm diariamente, nem sequer subsídio de risco têm e os valores que lhes são dados dos subsídios são completamente ridículos. Os chapadores, para entendermos, são funcionários das autarquias e o Governo escuda-se muitas vezes nisto. A realidade é que enquanto a Assembleia não legislar acerca desta matéria e tiver a aprovação do Governo, e nomeadamente nos subsídios de risco, as autarquias dão só o luxo de poder fazer como lhes apetece. A autarquia de Setúbal tem sapadores, faz de uma maneira, Lisboa tem sapadores, faz de outra, Santarém tem sapadores, faz de outra, e cada um faz como quer, porque os sapadores são municipais, são funcionários das autarquias, e as autarquias, escudando-se na questão da autonomia do poder local, fazem como lhes apetece e vão gozando com estes homens e mulheres. E, portanto, isto hoje está a descambar e isto tem o responsável. E escusam de vir com a palhaçada, que eu já sei o que é que vai acontecer, que é a palhaçada de dizer, ou Chega respeita tanto os bombeiros, que obrigou os bombeiros a ir ao Parlamento a retirar as faixas. Deixem-se de brincadeiras e deixem-se de palhaçadas, porque o que está em causa são os direitos destes homens e que estão a ser subvertidos e gozados ao longo dos últimos anos. Aquilo que está a acontecer nas ruas hoje de Lisboa, que está a passar na televisão a toda a hora e que ganhou dimensões que não deveria ter ganho, mas ganhou dimensões já com ambiente descontrolado, não é responsabilidade dos chapadores, é responsabilidade dos sucessivos governos, é responsabilidade, para vos dar um exemplo, o Estatuto da Carreira dos sapadores foi prometido pelo governo de António Costa. O secretário de Estado, Carlos Miguel, tinha prometido resolver a situação até ao Carnaval. Eu cheguei a brincar com esta situação numa audição que lhe fiz no Parlamento, a dizer que o facto de ele de ter sido Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, se calhar estava a achar que o Carnaval era a data marcante para fazer alguém de cabeçudo. E a realidade é que continuaram sem resolver isto. Portanto, está sentado no Parlamento a anterior governante que teve essa responsabilidade, porque os chapadores não estão sobre a alçada do Ministério da Administração Interna, estão sobre a alçada do Ministro da Coesão Territorial, por causa de ter o poder local e por causa de ter as autarquias locais, e portanto Ana Abrunhosa, que foi a ex-Ministra da Coesão Territorial, tem responsabilidade, e hoje continuam com responsabilidades este governo de Luís Montenegro. Manuel Castro Almeida, o Ministro, tem responsabilidade de não se sentarem à mesa e não resolver esta situação de uma vez por todas. Isto que está a acontecer nas ruas hoje, e depois venham dizer que é o populismo, que é isto, que é aquilo, isto que está a acontecer nas ruas de Lisboa hoje, é responsabilidade dos sucessivos governos e da falta de respeito que têm tido por estes profissionais. Portanto, chegou uma altura que as pessoas estão cansadas de ser enganadas, de constantemente lhes estarem a mentir, de os gozarem da maneira como apresentam os valores, que os valores são completamente ridículos, a maneira para estar com a disponibilidade permanente, os subsídios para a disponibilidade permanente, para estarem obrigados a ter que responder a qualquer altura, do facto de não terem subsídio de risco. E agora,
estaremos de certeza com Luís Montenegro nas próximas horas, ou amanhã, ou o Ministro, ou alguém, a dizer e a fazer uma conferência de imprensa ainda a criticar os chapadores e a tornar os chapadores os vilões no meio desta história toda, etc, etc, etc. E escutem bem o que vos vou dizer mesmo para terminar. Tenho a certeza absoluta que hoje, durante o dia, a conversa nas televisões vai ser isto, obviamente, acontece em consequência do discurso de ódio e da radicalização do discurso, isto é culpa do Chega, isto é... Nós nunca governámos. Se nos deixassem governar isto não estava a acontecer, de certeza absoluta, porque este assunto estava resolvido. Tenham vergonha na cara com o que fizeram aos chapadores.